vamos ver Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 12, que diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e toda remanescente do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo a segunda mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado do rei Dário. E qual foi a profecia que Ageu trouxe para o povo? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Amém? Vamos orar. Deus querido e maravilhoso, obrigado, ó Pai, por essa noite, por esse momento, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Que privilégio, que oportunidade, Senhor, estar aqui para receber um pouquinho, Senhor, uma migalha, Senhor, suficiente para nos saciar, para nos fartar, Senhor, para nos alimentar espiritualmente, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai, precisamos da Tua força, precisamos da Tua alegria, precisamos da Tua palavra, Senhor. Desça sobre nós, Senhor, aleluias, com graça, com poder, Senhor. E também eu te peço, Senhor, aqueça, Senhor, os nossos corpos frios, gelados essa noite, Senhor. E se o nosso espírito também estiver gelado, Pai, nos aqueça com o fogo do Teu Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Olha que mensagem interessante, amados irmãos. O Senhor, Ele levanta Ageu, né? Ageu, ele é um dos profetas menores. A palavra, no contexto bíblico, no contexto dos livros da Bíblia, Ageu, ele era um dos profetas menores, junto com Sofonias, Zacarias e muitos outros que estão aqui. E qual que é a questão dessa palavra, amados irmãos? O povo estava em Babilônia. O povo foi levado cativo para Babilônia. E lá passou 70 anos dos quais foi profetizado pelo profeta Jeremias. Até que o Senhor levanta rei Ciro e ele fala, Ciro diz: vou libertar este povo. E ele deu permissão e autorização para o povo sair da Pérsia e voltar para onde? Para Jerusalém, reconstruir o templo do Senhor. Só que para ele voltar, para o povo voltar, o que Ciro fez? Ciro nomeou um governador. Ele escolheu quem para liderar esse povo? Zorobabel. Irmãos, é tão interessante, eu não sei nem se eu vou conseguir transmitir tudo assim que eu gostaria sobre essa palavra. Mas ele levanta, ele escolhe Zorobabel. Zorobabel, ele retorna com cerca de 50 mil judeus ali para a cidade para reconstruir. Os irmãos conhecem muito bem a palavra de Esdras, a palavra de Neemias, né? Que eles começam a fazer a reconstrução do templo. E, amados irmãos, o livro de Zacarias nos deixa bem claro que quando eles lançam os alicerces da casa de Deus, alguns anciãos que estavam lá, eles começam a chorar. Eles choram assim desesperadamente, porque eles olham a Jerusalém como estava, ele olha para aquela cidade e eles pensam, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa cidade? Como nós permitimos isso? E também eles choram porque quando eles lançam o fundamento ali do novo templo que está sendo construído, eles percebem que é um templo muito simples, perto do templo que foi construído por Salomão. Porque o Senhor, ele já não estava mais interessado em um templo assim glorioso, cheio de ouro, cheio de ornamentos, como foi feito através de Salomão. Salomão, ele foi o rei mais rico. Salomão, ele foi o rei mais próspero que Israel teve. Então, a palavra do Senhor diz que o ouro e a prata se tornou tão comum no tempo de Salomão que eles podiam fazer tudo com ouro. Já pensou isso, irmãos? Que interessante. Ele foi tão próspero que o ouro e a prata se tornou comum. Era comum você ter na sua casa um copo de ouro, um talher de prata ou de ouro. Por quê? Porque o reinado dele era próspero. Então, era comum. Hoje em dia é super difícil, né? Hoje em dia você usa um ouro quando? Quando você casa
E você, olha, tem que suar para você poder comprar uma aliancinha. A minha é grossa ainda, porque como eu casei já vai fazer 20 anos daqui a pouco, então não era tão caro assim a aliança. Mas hoje em dia aqui em casa, irmãos, a aliança é fininha, viu? Tem que ser a aliança bem fininha, porque não dá conta de comprar, não. É só assim que o pobre vê o ouro, quando casa e compra uma aliança. Mas na época de Salomão, não. O ouro e a prata era super comum. Só que Deus não estava mais interessado num templo assim. Deus ele estava interessado aonde? Num coração adornado, num coração verdadeiramente quebrantado e disposto a servi-lo e disposto a adorá-lo. Porque não adiantava ter aquele templo lindo, maravilhoso e o povo era totalmente corrompido. Então aqueles homens começaram a chorar quando viu os fundamentos e pensaram: meu Deus, como esse templo é simples. Esse templo não é nada parecido com o templo que Salomão. E por que os anciãos choravam, os idosos choravam? Né? Porque eles foram para a Babilônia ainda novos. Ou seja, eles viram a glória daquele primeiro templo. Sabe? Eles viam como era glorioso e de repente voltar para Jerusalém, ver que o templo estava daquele jeito totalmente destruído e o Senhor falou: vocês vão reconstruir. Não vai ser grandioso na estrutura, mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Irmãos, tem coisas na palavra do Senhor que a gente não entende na hora. De repente, nem eles entendiam. Na verdade, são muitas promessas aqui na palavra do Senhor. Se eu fosse falar todas que eu me lembro, a gente ia ficar aqui até 10 horas da noite. Por quê? Porque o Senhor ele trabalha de uma maneira que você não entende na hora. Te confunde. Por exemplo, né? Semana passada, ou retrasada, falei sobre Abraão. Lucas falou também sobre Abraão. Quando o Senhor levou Abraão ali até o Monte Moriá, que ele foi sacrificar Isaac, irmãos, aquilo representava Jesus Cristo. Eles sabiam daquilo? Não, só Abraão que sabia, porque Deus revelou para ele, porque Abraão era amigo de Deus. Mas todo o resto da humanidade só ficou sabendo que representava Jesus Cristo quando? Depois que fizeram a Bíblia, depois que a gente teve acesso e depois que a gente teve oportunidade de estudar, ou aquele a qual o Espírito Santo quis pessoalmente revelar. Aí sim você descobre algumas verdades. Outros exemplos que a gente pode dar da palavra do Senhor. O próprio Zorobabel mesmo, amados irmãos. O Senhor diz, né? Zorobabel, eu farei dele o meu anel de selar. Ali representa o selo de Deus, representa algo muito importante, representa autoridade. O Senhor fez Zorobabel como uma autoridade, irmãos. E o mais interessante disso tudo, o que é? Quem era Zorobabel? Zorobabel, ele era da tribo de Judá. Ele era da linhagem de Davi. O que o Senhor prometeu a Davi? O Senhor prometeu a Davi que da descendência dele nunca faltaria um homem sequer que se assentaria ao trono. Aí você pensa, meu Deus, peraí, o povo foi cativo, foi para a Babilônia, passou 70 anos na Babilônia. Quem olha, quem conhece as escrituras, quem conhece as profecias, pensou, já era. O que Deus falou não poderá ser cumprido. Por quê? Porque o povo foi morar em terra estrangeira, sujeito a deuses estrangeiros, autoridades estrangeiras, não tinha mais rei em Israel, não tinha mais rei em Judá. Quem seria aquele que iria assumir o trono de Davi? Irmãos, para quem estudava as escrituras naquela época, poderia ter pensado, já era, é o fim. Como que Deus vai cumprir? Mas o Senhor levanta um homem chamado Ciro, que sem conhecer da história, sem conhecer das promessas de Deus, chama Zorobabel, filho de Salatiel, e fala, agora você será a autoridade em Judá. Aleluia. Da onde que é Zorobabel? Da tribo de Judá, da descendência de Davi, ou seja, quase 100 anos depois, amados irmãos, o Senhor, ele ainda está cuidando do teu povo. Quase 100 anos depois, o Senhor ainda está zelando pela tua promessa, zelando pela tua palavra, porque desde o início sempre foi assim. O Senhor promete coisas que parecem impossíveis no meio do caminho. Não é verdade, irmão? Senhor, você tem alguma promessa? Você tem algo que o Senhor falou para você, que você olha para a sua situação atual e você fala, Deus, você errou de endereço. Deus, o Senhor, prometeu para a pessoa errada, porque a minha vida hoje, a maneira como eu vivo hoje, a maneira como está a minha situação hoje, é impossível disso acontecer. O Senhor, bateu na porta errada. Será
que não é do vizinho, Senhor, que o Senhor prometeu isso? Será que não é para minha irmã gêmea? Você me confundiu não, meu Deus, com a minha irmã gêmea? Essa promessa não era para ela? Tem coisas que o Senhor ele fala para você, que você olha para a sua situação atual e você pensa, é impossível de se cumprir. Mas Deus, amados irmãos, Ele tem seus meios. O Senhor não erra, o Senhor não falha, o Senhor nunca falhou. E o Senhor está disponível a fazer outra e outra e outras vezes mais coisas que parecem impossíveis e depois Ele vai lá e cumpre com poder e glória. Que, assim, é coisas que você fala, meu Deus, é só o Senhor para traçar um plano, para somar A, B, 1, 2, 10 mil e bater a conta e fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. Jesus Cristo é um outro exemplo, amados irmãos. O Senhor fala da descendência desta mulher, da descendência dela vai sair um varão. Aí o que acontece? Vem Jesus Cristo para esmagar a cabeça de Satanás, mas o que acontece com o Senhor? Ele morre na cruz. Irmãos, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu mesmo. Ele morreu mesmo, irmãos. Jesus Cristo, Ele morreu mesmo na cruz do Calvário. E durante aqueles 3 dias, quantos voltaram para trás? Quantos desistiram do caminho? Quantos voltaram para sua terra? Quantos voltaram lá para Moabe, como fez Orfa? Largou o caminho e falou, eu me confundi, eu me enganei. Segui este homem por 3 anos e eu me enganei. Quantos olharam para trás e falou, meu Deus, meu pai estava certo. Meu pai falou que era uma perca de tempo esse caminho. E voltou para trás, amados irmãos. Nesses 3 dias, quantos não desistiram? A palavra do Senhor mostra. O que aqueles homens no caminho de Emaús disseram? Não pensávamos nós que seria ele o remidor de Israel? Porque eles pensavam que era o remidor de Israel. Mas naquele exato momento, eles já não tinham certeza se Jesus era exatamente aquilo. Porque ele faz uma promessa de que ele ia esmagar a cabeça de Satanás. Aí ele morre na cruz do Calvário. E aí, irmãos, quem se responsabiliza? Quem vai lá e põe a mão no fogo e fala, não, eu creio mesmo assim, eu confio mesmo assim, Deus vai dar um jeito, alguma coisa vai acontecer. O que eu vejo, o que eu percebo, amados irmãos, é que a gente precisa ajustar as nossas expectativas. É isso que eu percebo. A gente precisa ajustar aquilo que a gente espera, as nossas expectativas, porque o tempo todo você confirma na palavra de Deus que Ele é fiel. É o ser humano que é falho. É a sua maneira de pensar que é falha. É aquilo que você espera do Senhor que te engana. É os caminhos que você traçou para você mesmo e que você acredita que Deus vai cumprir. É isso que te engana, porque Deus ele é fiel. A fidelidade do Senhor não pode ser questionada de momento algum. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Enquanto os muitos voltaram para trás, aqueles que permaneceram viram o Senhor ressurreto. Viram o Senhor em toda a sua glória. Viram o Senhor, subindo aos céus. Vivinho da Silva, irmãos, como dizem, né? Vivinho da Silva, o Senhor ressuscitou. Hoje ainda Ele vive e reina. Mas é uma obra grandiosa demais para a gente que tem um pensamento tão limitado compreender. É por isso que muitos param no meio do caminho. É por isso que muitos não creem que promessas que parecem impossíveis vão se cumprir. Por quê? Porque pensa pequeno demais e o reino do Senhor é um reino eterno. É um reino... Quantos anos já se passaram, amados irmãos? Mais de 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Ainda estamos confiando na promessa que o Senhor disse, eu vou, mas eu voltarei para buscar um povo. Ainda estamos aqui esperando. E quantas pessoas saíram dos caminhos do Senhor porque não têm paciência? Quantas pessoas não perseveram porque pensam, demorou demais, está demorando demais, isso é mentira, Ele não vai vir. Como que pode um Deus permitir tantas coisas aconteçam? Porque parece, irmãos, que quem está no poder é o homem e não Deus. O homem que tem dinheiro, os poderosos do mundo aí, eles fazem o que eles querem e Deus permite. Parece que quem manda é o homem que tem dinheiro e parece que Deus vê e não está fazendo nada. Eu não acredito num Deus assim. Eu não sirvo um Deus assim. Muitos se deslizam pelos seus caminhos, pelos seus próprios pensamentos
e não confiam na palavra do Senhor. Não confiam num Deus vivo e poderoso que vê todas as coisas. O mundo jaz do maligno, amados irmãos. O lugar do rebanho do Senhor é no aprisco de Deus. Onde que é o aprisco? É a igreja, é a casa do Senhor. Este é o lugar do povo de Deus, é no rebanho. A igreja primitiva cultuava em cavernas, em buracos, amados irmãos. À noite eles se escondiam, eles fugiam de autoridades para poder servir a Deus. A igreja está sendo tragada porque a igreja está saindo do rebanho, está saindo do aprisco, amados irmãos. Tem igrejas que funcionam só de domingo, tem igrejas que abrem só de domingo. Então, o cristão, muitos cristãos estão acostumados a isso. Eles se dedicam a sua vida inteira ao seu próprio eu, à sua própria vida. Quando chega no domingo, irmãos, 1h30, 2 horas de culto, é muito pouco. É muito pouco para ele se alimentar e acostumar a sua carne a viver numa atmosfera espiritual. É pouco tempo. Por quê? Porque você dá tempo para a tua carne fazer todos os seus desejos, todas as suas vontades. Aí quando você chega no domingo você quer ficar com a família, domingo você quer passear. Ou domingo você tem algum compromisso, que tem algum casamento ou festa de aniversário. Você vem para a igreja, o seu espírito está cheio, a sua carne está cheia. E às vezes não dá tempo de você se esvaziar, encher de novo para você passar a semana e voltar para a igreja só no domingo. Irmãos, olha o que eu li aqui no livro de Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha que coisa maravilhosa, diz a palavra do Senhor. Porque o que aconteceu? Quando o povo voltou e eles começaram a construir o templo, eles lançaram o alicerce. Depois que eles lançaram os alicerces, eles encontraram muitas dificuldades. Tinha dificuldade financeira, tinha a opressão dos povos vizinhos, tinha a opressão do povo que servia a outros deuses, tinha a opressão por todos os lados. Então eles não sabiam lidar com essa opressão. Eles não eram perseverantes no momento da dificuldade. Eles começaram a reconstruir o templo, amados irmãos. E vocês acreditam que as obras do templo do Senhor ficou parada por 16 anos? 16 anos. Eles voltaram da Babilônia, começaram a construir o templo. Depois que eles enfrentaram essas dificuldades, a construção ficou parada por 16 anos, irmãos. Não, é uma vida. 16 anos o templo do Senhor abandonado, as obras paradas, porque o povo não soube perseverar nas dificuldades. Agora eu digo, tinha dificuldade pior do que viver 70 anos na Babilônia? Eles estavam de volta à pátria amada, Jerusalém. Tinha dificuldade pior, amados irmãos? O Senhor libertou, o Senhor permitiu com que eles voltassem. Então o que o Senhor disse? Essas dificuldades que vocês estão sofrendo são porque vocês pensam no luxo da tua própria casa e deixaram de lado a casa do Senhor. Por que eu comparo isso com a nossa igreja? Ah, irmã, que exagero, não é desse jeito. Não é 100%, não é de forma inteira, de forma integral. Não é 100%. A gente congrega no ministério, irmãos, que é um ministério pequeno, não é verdade? É um ministério que precisa dos dízimos e das ofertas dos irmãos, para manter aberta. É uma igreja que precisa que você dizime o seu dinheiro, o seu tempo, a sua boa vontade e que você dizime o quê? Os seus dons espirituais. A igreja precisa disso. Às vezes a igreja, ela não cresceu tanto ainda porque falta um pouco de dedicação dos que estão na casa do Senhor. Às vezes falta um pouco de dedicação. Tem irmãos aqui na igreja que tem dom de louvor e não louva. Não vem louvar. Tem irmãos na igreja que tem dom de ministrar, não ministra a palavra do Senhor. Uma palavra que aquece o nosso coração. Irmãos, a gente precisa se dedicar na obra de Deus. A gente precisa se dedicar à casa do Senhor. O Senhor acusa que às vezes no momento de dificuldade, foi isso que ele falou. Vou ler aqui para os irmãos. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. Oh Deus, misericórdia, é meu caso hoje. O que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada.
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte e tragam madeira, reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre para a sua própria casa. Isso realmente é muito triste, né? Porque o povo, ao invés de cuidar da casa do Senhor, eles estavam confortáveis porque a sua casa tinha um teto, não pingava dentro, tinha comida, tinha roupa. Eles estavam confortáveis. Amados irmãos, eu posso estar confortável hoje. Eu posso estar bem espiritualmente hoje. Mas tem irmãos que de repente não estão do mesmo jeito. Tem irmãos que na casa do Senhor precisam ouvir uma palavra, precisam ouvir um consolo, precisa de um abraço, precisa de uma assistência. Mas como eu estou bem, eu estou confortável, eu vou ficar dentro da minha casa e eu não vou ser um voluntário da casa do Senhor? Deus, ele não se agrada disso. Porque quando a gente se alista para esse exército, é necessário de que a gente siga as regras do nosso general, amados irmãos. O nosso general é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo se agrada quando a gente age como o Senhor agiu. O Senhor se doou 100% pela tua obra. O Senhor se doou 100% pela sua vida. É por isso que o Pai disse, esse é o meu filho amado e nele tenho prazer. Nele eu tenho prazer. Então o Senhor levanta quem? Levanta Zorobabel. Levanta Zorobabel como um anel de selar do Senhor, um homem que tinha autoridade para liderar o povo, amados irmãos, junto com quem? Com o sacerdote Josué, junto com Neemias, junto com Esdras. O Senhor levanta esses pequenininhos aqui para profetizar. E o interessante é que eles escutam. Olha que coisa linda. A palavra do Senhor diz que o Espírito, Deus despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Josué, que era sacerdote, e despertou o espírito de quem? De todo o remanescente de Israel. Todo aquele que sobrou, irmãos. Remanescente é aquele que sobrou mesmo. Não estava o povo todo. Não estava a nação toda. Mas todo o povo que sobrou, que ouviu a palavra do Senhor, se levantou como despertar do Espírito Santo para concluir os trabalhos da casa de Deus. Amém, amados irmãos? Amém. E eles concluíram, porque olha o que diz aqui, Zacarias capítulo 4, versículo 9, olha o que diz a palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Olha que coisa linda. Então, se o Senhor fala, o Senhor cumpre, através da vida dele, amados irmãos. É só para a gente perceber, entender, irmãos, que na história do povo de Deus, nada foi fácil. Nunca foi nada fácil, irmãos, muito pelo contrário. Na história do povo de Deus, desde quando o Senhor chamou Abraão, irmãos, até os dias de hoje, nada foi fácil na vida do povo de Deus. Sempre foi com muita guerra, com muita perseverança. E isso se cumpre nos dias de hoje, na minha e na sua vida. Que não é fácil também servir a Deus, não é fácil permanecer, não é fácil buscar. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que o reino de Deus é tomado à força. Você precisa trabalhar muito, você precisa lutar por ela. Você precisa lutar mesmo. Lutar, se empenhar com todas as suas forças. Para quê? Para você entrar no reino de Deus pelas portas. Para você receber o seu salário. O seu salário, irmãos, é a coroa da vida eterna. E assim como tudo isso que eu falei aqui, que parecia difícil demais de se cumprir, amados irmãos, como o Senhor falou que ia ter os descendentes de Davi no trono, parecia que isso nunca ia se cumprir. De repente, Deus levanta Zorobabel. O Senhor fala da descendência dessa mulher, vai vir um varão aí que vai esmagar. De repente, Jesus Cristo morre na cruz e pensei que era Ele que ia cumprir essa obra, quem poderá cumprir? Deus foi lá e se manifestou. Agora o Senhor diz, meu filho vai voltar para buscar um povo. Por mais que pareça que está demorando, por mais que pareça que está difícil de
mais, está ficando assim, ó, o cerco cada vez mais apertado. A palavra do Senhor diz assim, o que há de vir, virá e não tardará. Irmãos, aguardar só mais um pouquinho de tempo. Só mais um pouquinho. Persevere, espera, confia no Senhor. Deus, Ele dá um jeito de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E se você está esperando algo diante de Deus, irmãos, saiba que coisas mais impossíveis do que está sendo na tua vida agora já aconteceram lá atrás e Deus deu um jeito. Deus cumpriu. E se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir também, porque o Senhor é fiel. Depende de você permanecer, depende de você perseverar, porque aí Deus vai ter tanto orgulho, vai falar, eita, esse meu filho é danado de bom mesmo. Eu falei, veio todas as circunstâncias provando o contrário, mas ele permaneceu, ele ficou. E grande e gloriosa vai ser esse dia, quando o Senhor cumprir a promessa dele na tua vida. Porque tem promessa, irmãos, que é particular. Tem promessa que é só para você, para a sua família, e já é maravilhoso isso. Agora tem promessas que é grandiosas, que é para o mundo inteiro, que é para o reino de Deus, para a cooperação do reino de Deus. Essas promessas das quais eu falei, era para a cooperação da construção do reino de Deus. Quando Jesus entrou em Samaria, amados irmãos, quando Jesus falou com aquela mulher, naquele poço, o poço de Jacó, não era uma obra para ser feita só na vida dela. Era uma obra, irmãos, para alcançar a cidade inteira. Depois da cidade, irmãos, o país e o mundo. Não era uma obra só com a vida daquela mulher. O Senhor, as obras que o Senhor ele faz é para alcançar o mundo. É por isso que demora. Porque para você construir um reino, para você construir uma cidade, demora um pouquinho. Mas o Senhor, ele nunca chega atrasado. Vamos assim ajustar as nossas expectativas. Vamos pensar assim, Senhor, nunca foi difícil para o teu povo. Não vai ser difícil para mim, mas eu creio e confio que o Senhor é fiel e o Senhor vai cumprir a sua palavra. Amém, amados irmãos? Só para finalizar, o templo do Senhor foi terminada a reconstrução do templo do Senhor. E quando Ageu disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, realmente a palavra do Senhor se cumpriu. Por quê? Porque o primeiro templo que foi construído por Salomão não teve a visita ilustre de Jesus Cristo.